Fala galerinha, beleza? Bom galera, no vídeo do Supabase aí surgiu muitos comentários, muitas dúvidas aí de vocês. Então a gente vai destrinchar aí alguma das dúvidas que vocês tiveram, beleza? Primeira dúvida, como que libera todas as funcionalidades no nosso Supabase auto-hospedado? Então pessoal, não libera, é isso que tem, tá? Tudo que o Supabase Cloud oferece realmente é mais da plataforma deles que eles vendem. O auto-hospedado é isso que vocês estão vendo, tá bom? Beleza? Outra dúvida que surgiu. Se o container cair, meu banco de dados vai ser resetado? Não, não vai ser resetado. Então você pode baixar seu container, subir seu container, que não vai ser resetado, tá? Fica tranquilo. Por isso até que a instalação é em Docker, para ser fácil essa subida e descida, tá bom? Outra dúvida que surgiu é como que eu atualizo? Porque ele é open source e ele vai jogando atualizações conforme o tempo, conforme a comunidade vai ajudando, conforme o próprio Supabase vai atualizando, a gente consegue atualizar. Então vamos entrar no nosso VPS aqui para ver como é que é. Eu sei que o nosso já está na última versão, mas mesmo assim eu vou explicar, tá bom? Então vamos entrar aqui no supabase/docker. Beleza, aqui tem o nosso Docker Compose, nele que nós vamos mexer. Dá um cat aqui, só para vocês verem. Aqui é todos os módulos que o Supabase necessita para rodar, tá bom? Então, por exemplo, aqui no primeiro, que é o Supabase Studio. O que é o Supabase Studio? É aquela interface que a gente vê, tá? Então a gente consegue ver, ó, esse daqui é de 2024, mês 7, 29. Como é que eu sei que é a última versão? Eu vou sempre aqui no GitHub. Então abre uma aba aqui. Git Supabase. Beleza? Entro aqui. E vou aqui em Docker. Aí o Docker Compose que vai estar aqui sempre vai ser a última versão, tá? Nesse caso, o nosso estúdio já está na versão certa. A gente pode comparar todos, tá? Só não indico ficar atualizando o Postgre, tá? Porque aí sim pode acontecer, por exemplo, de ir para uma versão para outra, corromper algum dado ou perder, pode ser, tá? Então o Postgre em si eu não indico ficar atualizando aí sempre, tá? Só se tiver muita certeza. Mas também na Hostinger tem como você tirar um snapshot. Então vai fazer alguma atualização, vai lá, tira um snapshot. Se atualizar, der alguma coisa errada, só voltar, beleza? Vamos ver se a gente tem alguma coisa aqui que está desatualizado. O storage está na V1. Vamos ver. Postgre. Real time. Ó, nosso storage está desatualizado. Tá aqui, ó, na versão 1.10.1. E a nossa tá na versão 1.0.6. Então vamos atualizar aqui para vocês verem. Nem precisa de listar, dá um vi docker compose.yml. Dá um ESC, dá um insert e vamos descer até lá. Descer com o mouse aqui. Beleza, chegamos aqui. Aí vamos apagar e vamos copiar o que está lá. Beleza, dá um ESC, dois pontos, W de white, Q de kit, exclamação. Beleza, primeira coisa, a gente está com um Docker rodando aqui. Então tá o Supabase rodando. A gente vai dar um Docker Compose DAO para baixar ele.
Então ele vai baixar todos os containers, todo o serviço do Supabase. Vamos esperar. Beleza, baixou. Aí a gente dá um docker compose traço up, não, up traço D, tá? Aí você vê que ele tá dando um pull no storage, ele tá atualizando o storage. Então ele já baixa e atualiza e vai subir atualizado. A gente não perde nenhum dado, tá? É que nosso banco tá vazio nesse momento, mas não perde, pode ficar tranquilo. Mas é bom também acompanhar a comunidade para ver se tem algum bug aberto da nova versão, para ver se é uma versão estável, tá? Não sai atualizando por atualizar só porque saiu outra versão. Se já está rodando bem na sua máquina, só atualiza se sair realmente uma funcionalidade que você precisa bastante ou alguma coisa de performance que vai melhorar bastante. Então sempre vê lá no GitHub, vê as issues abertas, vê sempre o que tem ali na versão, tá bom? Bom, deixa eu startar tudo aqui. Beleza. Startou, vamos ver nosso banco, atualizar a página, vai dar um bad gateway, atualizar até retornar. Beleza? Tá aqui. Então tudo rodando. Beleza? Então assim que atualiza nosso Supabase aí auto-hospedado. Outra dúvida que tiveram, storage. Como é que faz o storage? O storage é a mesma coisa, pessoal. Não muda nada. Dá um nome aqui, storage. Deixar public, dá um save. Pronto, está criado. Tá? Se quiser subir algum arquivo, sobe uma foto, subiu, acabou. Sem novidades, tá, galera? Bom, e o mais importante que é o título desse vídeo, migrar dados do cloud, do nosso Supabase lá em cloud, para o nosso Supabase auto-hospedado, tá? Bom, vamos lá, vamos ensinar como é que isso funciona. Primeira coisa, a gente vai ter que instalar um Node. Então, bom, primeiramente, tá aqui meu Supabase Cloud. É um projeto que eu estou lançando aqui, então tá lotado de registro, tá? Para ficar bem de exemplo produção mesmo, tá? Então vamos lá. Vamos dar um CD aqui, voltar, dar um clear. Beleza. Eu tenho minha colinha aqui. Primeira coisa, dá um curly para apontar pro node que a gente quer, tá? Então, o meu já tá tudo certo. Isso aqui também é bom. Eu tive problema com isso porque meu node estava na versão desatualizada. Então dá esses eco. Esses comandos eu vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo, tá, pessoal? Não precisa parar o vídeo para anotar, não. E a gente vai dar um apt install node.js. Tudo aqui no Linux para instalar é apt, tá? Apt install. Então beleza. Vamos lá. Beleza. O meu deu menos coisa, ele não baixou nada, que eu já tenho instalado. Aí a gente dá um node v, que vai estar a nossa versão lá, tá? No meu caso, a 18. E a gente vai dar um npm install supabase. No meu caso, já está instalado também, tá? Beleza. Então isso daqui é tudo para a gente conectar no nosso cloud. Então vamos criar um diretório aqui de backup. mkdir backup supabase. Vamos entrar nele. Beleza. Tá vazio, só para mostrar que tá vazio. Primeira coisa, a gente vai dar um npx
Supabase login. Ele vai tentar abrir o browser. Só que a gente tá numa máquina e num terminal, né? Então o terminal não vai abrir o browser. A gente pega esse link aqui que ele dá. Vamos lá na internet. E beleza. Aí o Supabase vai dar aqui tudo ok. Ele criou uma chave para essa conexão e pode fechar. Vamos voltar para nossa máquina. Beleza, tudo ok. A gente agora vai dar um Supabase. Não, primeiramente npx, sempre npx, tá pessoal? Supabase init. Não, isso daqui é o deno para quando a gente quer subir functions lá para o Supabase, tá? Não precisa instalar o deno. Também nem no IntelliJ, nem no VS Code. Beleza. Vamos agora dar um npx Supabase link. Que é para quê? Para a gente escolher qual projeto a gente quer. Porque você pode ter diversos projetos lá no Supabase. Então beleza, no meu caso só um. Dá Enter. Ele vai pedir a senha do banco de dados, não vamos colocar aqui agora. Beleza? Deixa eu pegar aqui minha colinha, que é a hora do dump. Aqui, bom, parar para explicar um pouquinho, pessoal. O Supabase, ele é uma plataforma que é em cima do Postgre. O Postgre é um banco de dados, tá? Que hoje está bastante na moda. Então antigamente era SQL Server, depois veio muito Oracle, as empresas utilizando, agora está muito Postgre. Todos eles na linguagem SQL, é um banco de dados estruturado. O Supabase, ele é uma camada acima do Postgre. Então, o Supabase só entrega a interfacezinha bonitinha para o Postgre? Não, não é isso. O Supabase, ele tem autenticação, ele tem storage, ele tem pool de conexão, então ele tem diversas funcionalidades que adiciona uma camada a mais ali para o Postgre. Ele utiliza o Postgre como base, mas tem uma camadinha que é toda a questão do cloud lá deles, da aplicação deles, tá? O que a gente vai fazer para baixar, para replicar o que está lá no cloud para o nosso auto-hospedado? A gente vai baixar o banco. Só isso que a gente vai fazer. Baixar o banco, tá? Então, tudo explicado. Vamos lá. Tá aqui. Eu vou escrever um nome aqui. Estrutura. O que é? npx supabase db dump. E para gravar o file ali é para gravar na estrutura. Beleza? Esse comando aqui ele vai baixar toda a estrutura do meu banco, mas não vai baixar os dados. Era para ele baixar os dados, mas esse comando não sei porque não funciona de baixar tudo, tá? Beleza? Agora sim, ele vai pedir a senha do nosso banco. Onde que pega a senha? A gente vai configurações, database. Você configurou sua senha quando você fez seu projeto, mas aqui está escondido. Se você não souber a senha do seu banco, você pode vir aqui e resetar o database password, tá? No meu caso eu sei, está anotado aqui. Toda a minha conexão. Vamos voltar lá. Coloca a senha. Pronto, ele vai começar a dar o dump. Beleza? Dump criado. Então ele criou o arquivo aqui. Se a gente ver, ó, dá um cat na estrutura, ó, tem toda a minha estrutura lá, tá? Mas não tem nenhum dado. Só tem a estrutura, as tabelas, as functions, etc. Tá bom? Então agora nós vamos baixar os dados. Vamos dar um clear aqui. Que vai ser esse comando aqui. Que vamos chamar de dados, tá bom?
dados. E beleza. Vai pedir a senha de novo. Vamos pegar nossa senha de novo do PostgreSQL. Beleza. Tá baixando. Beleza. Vamos dar um lstr. Você vê que já é muito maior os dados do que a estrutura. Se a gente der um cat aqui, aí vai vir uma porrada de coisa. São os insert, tá bom? Beleza, vamos dar um clear aqui. O que acontece? Agora a gente tem os nossos arquivos de backup aqui, como estrutura e dados. Só que a gente está fora do container. Como é que a gente vai instalar isso no auto-hospedado? Então é da seguinte forma. Primeiramente, dá um docker ps para ver todos os seus containers. Então eu tenho aqui ó, de container Supabase Storage, Realtime, Meta, Auth, Studio, Kong, REST, Edge Function, Analytics e Supabase DB. E é o Supabase DB que a gente vai entrar, tá bom? Então vamos esse comando aqui, a gente vai dar um docker cp, que a gente vai copiar do local que a gente tá lá para dentro do docker. Então primeiro estrutura, vamos deixar aqui estrutura também, beleza, copiou de novo. Agora é o dados, copiou. O que a gente tem que fazer agora? Tem que entrar no container, dá um docker exec it supabasedb /bin /bash. Assim que a gente consegue entrar dentro de um container. Lembra, o que é um container? Um container é um ambiente inteiro só para aquela aplicação. Então é como se eu tivesse um sistema operacional inteirinho para aquela aplicação. Não é bem isso, mas é uma aplicação isolada, tá? Então eu consigo entrar nele e utilizar o que tem lá dentro daquela aplicação, tá? Então vamos entrar. E nesse caso nós vamos utilizar o PostgreSQL, porque está lá dentro, tá? Então se a gente dá um lsltr, vai ter tudo que tem da aplicação e o que? Nossa estrutura e nossos dados. Bom galera, então qual que é o comando para a gente subir? A gente dá esse aqui, da colinha. Primeiro a gente sobe a estrutura. Beleza, subindo tudo. Depois, vamos mostrar o passo a passo. O que ele fez. Vamos aqui no nosso banco, ó, já tem toda a minha estrutura aqui, ó. Só que tá tudo vazio. Mas tem tudo. Se a gente vir em database, em functions, tem toda a estrutura aqui, tá? Agora vamos subir os dados. Então, copiar de novo, comando, dados.sql. Pronto, terminou. Agora tem todos os meus dados. Tem até autenticação. Então quem se cadastrou também tem. Ele puxa tudo realmente do PostgreSQL. O que ele não vai puxar, pessoal? Vai puxar o storage? Não, não vai puxar o storage. O storage do cloud é no S3. Nosso storage é local do cloud no S3. Só pegou do banco. Vai puxar Edge Function? Não, não vai puxar Edge Function. Edge Function é da camada do Supabase, tá? Tudo que for do banco, ele vai puxar. Ok? Bom, pessoal. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente tá montando um grupo de WhatsApp aí para uma ajuda mútua. Então, se vocês quiserem entrar também para tirar suas dúvidas, ajudar o pessoal, vou deixar o link aqui na descrição. Se você não tem VPS e quer assinar uma VPS, vou deixar meu link de indicação da Hostinger. Assinando pelo link você ajuda aí o canal. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Surgirem mais dúvidas aí, pode colocar nos comentários que eu vou sempre tentar aí solucionar para vocês. Sobre a Edge Function, igual eu falei para vocês, não sei se faz muito sentido colocar em uma VPS, onde em uma VPS você pode subir qualquer aplicação em si. Você não fica preso a qualquer coisa e depois só
só puxar pelo webhook, tá bom? Mas eu ainda vou pesquisar mais sobre Add Functions para ver se dá para fazer no auto-hospedado, principalmente se faz sentido realmente fazer, tá? Então beleza, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado e se gostou, deixa o like e compartilha. Valeu, pessoal, fui!